Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje perguntamos, o que é o trading? O tipo de investimento que consiste em comprar e vender ativos financeiros a curto e médio prazo, procurando obter lucro com as oscilações de preço. Confuso? Quanto melhor for a nossa gestão de risco, mais aptos estamos nós para conseguir lucrar neste mercado, porque, verdade seja dita, nós vamos perder operações, toda a gente vai perder operações, podemos até começar 10 operações sempre a ganhar, mas mais cedo ou mais tarde o mercado vai nos castigar. Portanto, eu acho que a gestão de risco é a coisa mais importante para toda a gente, que E, toda a gente portanto, tem que gestão saber. de risco e gestão de nervos, não é? Gestão de nervos também, mas eu acrescento que se não tiver uma gestão de risco, a sua gestão de nervos vai ser muito maior, porque não vai perceber o que está a fazer e vai ser surpreendido, porque pode estar a arriscar 100 euros para ganhar 10, porque para mim isso não é investimento, seria uma aposta de casino ou ainda pior que casino. É de facto assim tão confuso? E hoje, para nos responder, temos o Adelino Gonçalves, especialista da DEC Proteste em trading, a quem peço, por favor, que nos comeces por explicar desde o início. Afinal de contas, o que é o trading? Boa tarde, Filipe. Sim, para responder já à tua pergunta, é um bocado confuso. Eu lembro-me quando comecei a explorar as opções dentro do trading e familiarizar-me com conceitos, eram muitos conceitos novos que tinham que aprender, mas como tudo, quando uma pessoa vai estudando e vai se sedimentando as matérias, torna-se também fácil de perceber as mecânicas. Antes de mais, eu acho que era importante definirmos o que é o trading e como ele se difere dos investimentos tradicionais. O trading não é nada mais, nada menos do que pessoas que especulam na oscilação de preços, quer se esses preços de ativos vão subir ou vão descer. Ou seja, ao contrário do investimento tradicional, onde as pessoas apenas compram e mantêm uma perspectiva que a ação que compram ou a divisa que compram vai valorizar e depois vão fechar essa compra e obter lucro. No trading, pode-se fazer isso com subidas ou com descidas. Ou seja, se eu por acaso tivesse a especulação que a Tesla, por exemplo, iria começar a perder valor, eu poderia entrar numa operação de venda, ou seja, num sell, short sell, e se eventualmente a ação da Tesla caísse, eu poderia obter um lucro. E já agora sublinho que, para falarmos corretamente e evitar confusões, quando se fala em trading, ah, falamos em fazer uma operação de compra e fechar essa operação de compra. Quando fazemos uma operação de venda, fazemos essa operação de venda e fechamos essa operação de venda. Apenas porque há muitas pessoas que dizem que compraram a ação da Apple e depois venderam, e só para não haver confusões, diferenciar o que é fechar uma compra do que o tal short selling. É importante conhecer os conceitos técnicos e eu peço desde já desculpa se disser aqui comprar e vender, porque não estou tão familiarizada com essa linguagem. Pergunto-te, quem é se é que existe, o investidor típico, o investidor tipo do trading? Eu Quem é diria, que estamos a falar? eu diria que o investidor tipo está aberto a vários tipos de pessoas, quer em termos de idade ou em termos de perfil de risco. Isto porque o trading pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito com um risco mínimo ou um risco mais elevado, quer através do uso da alavancagem ou de operações com maior volume, mas também pode ser feito de maneiras diferentes. Por exemplo, existem 5, 6 tipos de traders, vão desde os scalpers até os position tradings. Quem faz scalps, operações de scalp, são operações que não estão abertas no mercado mais de 1 a 2 horas. Depois temos os intraday traders que fazem operações na mesma sessão de mercado, e agora só para clarificar, os mercados financeiros têm sessões diferentes, temos a sessão de Nova York, de Londres, de Tóquio. Portanto, os intra-traders são aqueles que fazem e que mantêm uma operação apenas numa sessão de mercado. Depois temos os day traders que já utilizam mais do que uma sessão. Depois temos os swing traders que se calhar já deixam uma operação aberta por semanas até 1 mês ou 2. E a partir de que uma operação está aberta no mercado 6 meses, isto pela maior parte dos bancos, a maior parte dos bancos, assim que uma operação está aberta no mercado por mais de 6 meses, já considera essa operação não uma trade, mas uma posição. E, e aí, a partir desse nível, já são equiparadas aos investimentos então a longo prazo. Por isso é que, mesmo que uma pessoa seja um investidor conservador, ela pode utilizar o trading numa perspectiva de, em curto prazo, em scalp, tentar encontrar, na sua perspectiva, um bom preço para comprar ou vender e manter essa trade aberta para passar de um scalp para uma intraday, para uma day trade, para uma swing e para uma posição. E assim consegue estar com a mesma análise, tirar proveito quer de o que se vai passar a curto termo, médio termo e longo termo. Já uma espécie de diversificação
da minha aposta, digamos assim. Ao longo É do isso? tempo, por Ao longo do maturidade, tempo, exatamente. dispersa ao longo do tempo. E, portanto, isso significa que um investidor, na prática, pode ser multifacetado, digamos assim, pode ter múltiplas personalidades Sem dúvida, eu acho que eu até diria, e tenho aprendido e isso. diferentes nervos também, não é? Porque dif- um scalper não sei, o coração deve bater mais e- depressa, certamente. Começando por aí, então, que já agora pegas num bom ponto, que era o que se chamava dos cardíacos. Antigamente, e ainda hoje, se chama os scalpers dos cardíacos, porque eles abrem uma posição, ficam logo a tremer, a ver se aquilo está a subir ou a descer e não conseguem deixar de olhar para o telemóvel ou para o computador. Isso sim, de facto, há pessoas Mas assim. eles estão de facto a tremer ou são pessoas viciadas em adrenalina? Podia haver um tremor de terra e ser a terra a abanar, não elas, mas podem ser viciadas em adrenalina, mas até que ponto é que isso é bom quer para a carteira deles, quer para a saúde mental deles, porque são coisas que afetam o psicológico das pessoas, como é óbvio. Uhum. Mas para responder à tua questão, uma pessoa pode ter uma perspectiva mais de longo prazo, fazer uma operação onde deixa muito mais margem de manobra, e já vamos falar disso em breve, para essa operação poder ir contra si e ele não ficar prejudicado com isso Uhum. e ainda conseguir ter a sua operação aberta sem ser liquidado, porque há muitos casos onde a nossa análise até pode estar certa, mas nos primeiros dias em que a operação está aberta, a posição está a ir contra nós, ou seja, está a fazer o contrário do que Daquilo que aquilo. nós perspectivávamos, não é? Exatamente. Uhum. Por isso é que convém deixar uma margem grande, que é para o preço poder oscilar contra nós, para os casos em que, evidentemente, a nossa análise estava certa, mas ainda ia demorar um bocadinho de tempo ao mercado atuar a nosso favor. Muito bem. Só por essa explicação depreendo que, e falando novamente no perfil, ah, só é trader quem tiver conhecimentos técnicos já bastante avançados, presumo. Eu diria que sim. Claro que se calhar há pessoas que conseguem apenas perceber os conceitos mais básicos e definir apenas uma estratégia simples e até conseguir ser lucrativos com essa mesma estratégia. No entanto, eu diria que para fazer trading, e obviamente tem que se ter o fundo de emergência primeiro, mas para fazer trading tem que saber de conhecimentos técnicos fulcrais, como saber o que é que são pips, que é a unidade de medida. E desculpa À interromper-te, vontade. mas antes disso, eu tenho que perceber pelo menos como é que funciona o mercado em geral. Tenho que ter conceitos gerais sobre o mercado de investimentos, não é? Com Ainda certeza. antes de especializar, digamos assim, em trading, não é? Com certeza. Há muitas pessoas que, por exemplo, ainda hoje não sabem a diferenciação do que é um mercado cambial, ou o que é Forex, ou o que é CFDs, ou o que é uma obrigação ou uma ação. Mas para isso é que cá estamos. Podemos dividir o mercado financeiro em duas partes, por exemplo. Se falando em termos de maturidade, temos ativos financeiros Maturidade, estamos a falar de prazos, não de é? prazos, ou Uhum. seja, o prazo que eu Sim. mantenho uma determinada operação aberta. Uh, Sempre que eu tiver uma operação aberta até um ano, isso está dentro do mercado cambial, é considerado dentro do mercado cambial, como os mercados de divisas, os acordos de recompra, os bilhetes de tesouro e etc. Quando nós já estamos a falar de operações que se mantêm abertas no mercado por mais de um ano, são normalmente dentro do mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? É um mercado onde há o mercado de títulos de dívida, o mercado de títulos de participação, ou seja, respectivamente obrigações e E ações, ações. Uhum. onde também depois misturam os índices, que já são instrumentos financeiros não ativos, porque juntam mais do que um ativo financeiro. Portanto, há todo um universo para conhecer e dominar antes de sequer de pensar em enverdar pelo trading, certo? Exatamente, porque o trading não está dentro de nenhum desses dois grupos que eu ainda agora mencionei. Não está dentro do mercado de capitais, nem está dentro do mercado cambial. O trading, por CFDs, como diz o nome, Contracts for Difference, contratos por diferença, está dentro do mercado de derivados, que é o mercado mais antigo que os mercados financeiros têm, onde se encontram os futuros, os swaps, Portanto, quem achar que o trading é uma coisa recente e moderna, muito se engana. muito se engana no que toca ao mercado onde eles estão, porque antes fazia-se os tais Sim. contratos de futuro para acordar um certo preço, caso houvessem catástrofes climatéricas ou o que seja, e Uhum. não houvesse tanta oferta, por exemplo, de trigo, o produtor e quem ia comprar acordava um preço estipulado, fixo para o ano seguinte, independentemente do que acontecia, era esse o preço que usavam. E foi assim que começaram os mercados de derivados. E o que nós fazemos, trading, quando utilizamos CFDs, estamos nesse mercado de derivados. E o que é que nós podemos comprar e vender? Tudo o que tiver no mercado de capitais, e muitas das coisas também estão no mercado de cambial e também de criptomoedas e matérias-primas. Eu posso comprar e vender matérias-primas leves como o açúcar, pesadas como o ouro e a prata, energias como o gás ou o petróleo. Posso fazer também trading, comprar ou vender de ações, de índices bolsistas, como o SP500 da América ou o UK 100 FTSE do Reino Unido.
Posso também fazer Quase o tudo mesmo está em disponível. criptomoedas, até obrigações, que é uma coisa que eu por acaso nunca experimentei ainda fazer trading de obrigações, nem sei como é que funciona, mas hei de explorar esse assunto também. Olha, voltando um pouco atrás estávamos há bocado a falar dos scalpers, por exemplo. Uhum. E faço esta pergunta não sabendo se isto se resume aos scalpers, mas presumo que para fazer trading eu tenha que estar permanentemente atenta ao mercado e à atualidade, ou não? Como falámos há bocado, se for scalpers, sim, sem dúvida. Até se for intraday trader ou day trader, que são operações que são abertas até um dia e meio. Portanto, alguma coisa assim errática que acontecesse no mundo, no mercado financeiro, iria, obviamente, provavelmente ter impacto na sua operação, dependendo do que Uhum. está a investir. Dou o exemplo, por exemplo, quando foi abril do ano passado, o Donald Trump apresentou o tal quadro das tarifas, os mercados caíram todos abruptamente e pouco antes de eles voltarem a subir, o Donald Trump tinha lançado na sua rede social Trust, It's a great time to buy, ou seja, é uma grande altura para comprar, uma boa altura para comprar, e os mercados, todos após esse tweet, que não era um tweet, subiram abruptamente. Ou seja, se somos um scalper ou mesmo um intraday ou day trader, este tipo de nuances e dados de relatórios de Claro, desemprego ou crises fazem toda a diferença para fazer um bom ou um mau negócio, não é? fazem toda a diferença, porque do nada podemos estar com uma posição a ganhar 1000 euros, sai uma notícia e isso pode reverter para zero. E significa que a procura do lucro baseia-se sempre na oscilação dos valores, dos preços, Ex- dos ativos em que estamos a operar, é isso? Exatamente, nós temos vários grupos de ativos, como vimos há bocado. Um dos mais utilizados em trading é para fazer pares de moedas, que é quando juntamos uma moeda fiduciária com outra moeda fiduciária, por exemplo, euro-libra, Uhum. euro-dólar. E quando nós estamos a observar Forex e, por exemplo, vemos um gráfico euro-dólar, temos de pensar assim: isto é um truque que eu Forex, portanto, é utilizo o mercado sempre das moedas, das das moedas, divisas. sempre das divisas, não é? Exatamente, Uhum. FX. Se nós, e este é um truque que eu gosto de usar. Se nós estamos a olhar para o gráfico do euro-USD, o que é que vem em segundo? É o USD, United States Dollar. Então, esse gráfico, o número que ele me vai apresentar na cotação, vai ser quantos US States Dollars, ou seja, quantos dólares é que eu preciso para comprar Comprar um euro ou uma libra, não é? um euro. Consoante o par que está. Exatamente, neste caso de Uhum. exemplo era 1 euro. Um euro. Quando Uhum. as pessoas se confundem, eu também podemos usar este truque, que é olhar para o gráfico do ouro-dólar. Se o gráfico sobe, o que é que está a subir? Está a subir o dólar ou o ouro? Obviamente que é o ouro, Uhum. porque até o preço que apresentamos está em dólares. Logo, se o gráfico subir do euro ao USD, o que ganha valor face ao segundo é o euro. Portanto, claramente precisamos de perceber, de ter muitos conhecimentos técnicos. Só este pequeno exemplo, acho que é representativo de que não nos podemos pôr no trading de ânimo leve, digamos assim. Sem dúvida. E ainda nem chegámos aos pips e E, lotes. ele- e precisamente em relação a isto, queria te perguntar: há pouco referiste os CFDs, Uhum. e os CFDs são um produto ou uma operação bastante complexa que se pode fazer, e a verdade é que quando olhamos para as estatísticas, elas são um pouco assustadoras, porque a maioria esmagadora dos pequenos investidores acaba por perder dinheiro, certo? Exatamente. E portanto perguntava-te como é que se pode fazer uma gestão deste alto risco? Como é que se faz a gestão do risco? Como é que eu consigo acomodar emocionalmente esta incerteza? Uhum. Conta-nos tudo. É assim, eu acho que era importante dividir aqui em dois exemplos. Um Uhum. exemplo sem alavancagem e um exemplo com alavancagem. E já lá vamos à alavancagem, que vais ter de explicar muito E- bem e- em que é e- que isto consta. Exatamente, e posso até explicar já, porque vamos estar a falar do que é um exemplo sem alavancagem. A alavancagem basicamente não é nada mais nada menos do que um empréstimo em margem. Ou seja, se eu depositar 100 euros para investir, Uhum. se eu tiver a usar a alavancagem nula, ou seja, 1 para 1, eu vou ter 100 euros para investir e Certo. vou ter 100 euros de margem. Vamos então a este exemplo. Por exemplo, tínhamos a ação da Apple a 50 euros e tínhamos uma conta disponível com 100 euros. E eu queria comprar Apple e também queria comprar Nvidia, que nesta altura estava a 40. Eu efetuava a minha compra da ação em trading, sem alavancagem, recordo-me, e a partir desse momento eu já não tinha uma margem disponível para investir de 100. Tinha uma margem disponível para investir de 50. Porquê? Porque gastei 50 dos 100 para adquirir a ação da Apple. Uhum. Eu também queria Nvidia, mas ela estava a 40, se calhar ainda estava um bocadinho cara, decidi esperar. Passou uma semana. O que é que aconteceu à ação da Apple que eu comprei por 50? Desceu para 30, vamos supor. Ou seja, eu agora já não tenho uma margem disponível nem de 100 nem de 50. Eu tenho uma margem disponível de 100 menos 50 que utilizei para comprar a ação, e como essa ação infelizmente já desvalorizou Uhum. 20, eu ainda tenho que subtrair 20. 20. Portanto, Ou seja, teríamos 30
que não chegariam para comprar aos 40, não é? Exato, ou seja, teríamos Sim. só já 30 de margem disponível, que já não era o suficiente para comprar a ação da Nvidia que estava a 40. Mas se tivéssemos alavancagem já seria diferente. E é aí que entra a alavancagem e tudo mais. Mas ainda antes disso, perguntaste-me sobre gestão de risco. E acho que é melhor dar um exemplo sem alavancagem para gestão de risco. Supondo então que nós compramos a ação da Apple a 50 e, como eu não quero perder 50 euros, eu vou limitar as minhas percas a 30 euros. Ou seja, se a ação da Apple for de 50 para 20, descer 30 euros, ou dólares neste caso, a operação, quer eu esteja a dormir, quer eu esteja sem internet, vai fechar automaticamente porque eu já a programei para isso. E isso é o chamado stop loss, para Portanto, prejuízo. estamos a minimizar, não é? A Uhum. perda, é isso. É Estamos a minimiz- estabelecer o limite a partir do qual nós não queremos perder mais, digamos assim. É isso, não é? Exatamente, Ok. e não interessa se não tiver Wi-Fi ou se tiver perdido a conta, aquilo que predefiniu na conta é o que vai acontecer. Ou seja, se eu ponho stop loss nos 20, a ação cai dos 50 até aos 20, fecha automaticamente e eu perco 30. Uhum. Ou seja, eu nesta compra da ação da Apple eu estava a arriscar 30 dólares. Certo. Então, e qual é que era o meu objetivo? Eu queria, ou especulava, que ela iria chegar, por exemplo, a 90. Ou seja, de 50 para 90. 40 euros de subida. Ou Ou, dólares, neste caso. ou dólares. Ou seja, eu estou a arriscar 30 para 40. Não é uma gestão de risco perfeita. Uhum. Eu normalmente só faço trades a partir de 1 para 2, ou seja, estar a arriscar 10 para 20, 100 para 200. Neste caso estávamos a arriscar 30 para 30 ganhar para 40. ganhar 40. O que Certo. é um bocado arriscado. Eu vou pôr isto num exemplo mais simples para as pessoas perceberem. Imaginem que tivemos sempre temos um sistema de trading em que cada operação arriscamos 1 para ganhar 50 cêntimos. 1 euro para ganhar 50 cêntimos. Se eu falhar 4 operações, eu vou ter que acertar 8 operações para voltar a break-even, ou seja, para voltar A dispor de 1 euro. a dispor de 1 euro ao meu sentido de partida. Ao passo que, se eu tiver uma gestão de risco de 1 para 4, eu posso falhar 3 trades e à quarta operação eu recuperar as 3 que perdi e ainda somar mais um. Ou seja, quanto melhor for a nossa gestão de risco, mais aptos estamos nós para conseguir lucrar neste mercado, porque, verdade seja dita, nós vamos perder operações. Toda a gente vai perder operações. Podemos até começar 10 operações sempre a ganhar, mas mais cedo ou mais tarde o mercado vai-nos castigar. É tal chamada back to the mean, que também acontece no investimento tradicional. Portanto, eu acho que a gestão de risco é a coisa mais importante para que toda a gente tem que Gestão saber. de risco e gestão de nervos, não é? Gestão de nervos também. Mas eu acrescento que se não tiver uma gestão de risco, a sua gestão de nervos vai ser muito maior, porque não vai perceber o que está a fazer e vai ser surpreendido, porque pode estar a arriscar 100 euros para ganhar 10. O que, para mim, isso não é investimento. Seria uma aposta de casino ou ainda pior que casino. Mas às vezes, da forma como falas, o trading quase parece uma aposta de casino. Eu diria que acho que é tudo uma aposta, quer seja a curto prazo ou a longo prazo, porque, por exemplo, tal e qual como eu não consigo adivinhar o que é que vai acontecer amanhã, eu também não consigo adivinhar o que é que vai acontecer a 10 anos. E, na minha perspectiva, posso estar errado, eu acho que eu tentar adivinhar aquilo que vai acontecer daqui a 10 anos é mais complicado do que eu tentar adivinhar o que é que vai acontecer amanhã. Porque no espaço de 2 anos, 1 ano, 1 mês, 7 anos, pode acontecer muita coisa. E voltando à questão da alavancagem, ao exemplo que Uhum. que estávamos a dar. Portanto, fazendo aquela primeira compra então dos 50, perdendo, não tinha dinheiro para comprar a segunda ação, não é? Uhum. Porque dispunhamos, já não me bem, mas acho que era, dispunhamos só de 30 e a ação custava 40, não é? Exatamente, era isso. E se então avançássemos pela alavancagem, como é que seria o raciocínio? Então, uma simples alavancagem, por exemplo, de 1 para 2, que é a primeira que se pode ter, depois da nula, em vez de termos 100 euros de margem para utilizar, antes das compras, teríamos uma margem de 200, porque era 2 vezes 200. Portanto, eu estou a pedir 2 vezes 100, peço desculpa. eu estou a pedir dinheiro emprestado, ou seja, porque parti do princípio que eu pus 100 euros, não foi Uhum. naquela conta, mas estamos a dispor de 200. Eu estou a pedir dinheiro emprestado, é isso? Exatamente, é como se fosse literalmente o empréstimo em margem, para nós podermos comprar ou vender um maior número de coisas ou diferentes ações em mais volume. Mas há que também relembrar uma coisa: convém sempre deixar, quer com alavancagem, quer sem alavancagem, mas obviamente isto é muito mais importante quando se utiliza a alavancagem, temos que deixar uma margem para as coisas irem contra nós, para os movimentos poderem ir contra nós. Por exemplo, uh, eu, por exemplo, comprava a ação da Apple a 50, se eu pusesse o stop loss, aquele tal limite de Sim. prejuízo nos 40, a ação podia ir a 40 e depois ir a 70 e eu tinha uma análise boa, curto, médio prazo ou longo prazo não interessava, mas fui liquidado, ou seja, a corretora fechou a minha operação porque ela foi a 40
que era onde eu tinha o meu stop loss, ou seja, convém sempre deixarmos uma margem grande para o preço poder ir contra nós. Muito mais ainda quando estamos com alavancagem, porque Portanto, quando na estamos com prática, alavancagem ganhamos e perdemos mais. na prática, o que aqui estavas a dizer é que houve excesso de prudência, excesso de zelo. Se eu tivesse posto o tal stop loss nos 40, era excesso de zelo. Exatamente, excesso de zelo que às vezes vai a origina prejuízo, quando não era para originar. Estes conselhos parecem quase o inverso daquilo que se preconiza para os outros investimentos mais tradicionais. Mas só para dar a notar, Sim, isso porque quando fazemos investimentos tradicionais estamos a comprar uma ação, um ETF ou um índice bolsista para ao longo prazo. Aqui nós estamos dentro de um sistema que vai ter, se calhar durante 10 anos, 1000 operações, por exemplo, 100 operações e por. que é mais volátil? Também é mais volátil também, mas não estava a entrar por aí, estava mais a entrar pelo facto que, como é um sistema, cada operação desse sistema tem que estar limitada em perdas e em ganhos. Porque Uhum. se não tiver, a primeira operação pode arrebentar a conta inteira. E isso não é o que acontece no investimento tradicional. Com o investimento tradicional, pronto, é em termos de longo prazo e as pessoas têm mais ou menos a noção, antes de investirem em determinadas ações, que algumas põem os tais limites, outras não, mas que se correr mal, perdem só aquilo que têm na conta. Portanto, Voltando então às nossas compras, com a alavancagem eu passaria a dispor de 200 euros, não era? Ou 200 dólares, e então o que me estavas a dizer é que eu teria comprado os 50, com 50, e mesmo com a perda, não é? Com uhum. aquela desvalorização que houve com a perda, eu ainda assim teria margem para comprar a tal segunda ação. E até 3 ou 4 ações. Ok, muito bem. Percebo o raciocínio. Então, mas o que é que isso significa? Isto estamos a pressupor que vamos ter ganhos. Então, mas e se tudo desvalorizasse ou tudo fosse contra nós, como estavas a dizer, Uhum. significaria que eu teria um prejuízo em dobro também? O prejuízo em dobro, não. Isto era uma coisa que por acaso acontecia antigamente em algumas corretoras, não só por não serem tão fidedignas, mas era a maneira como se fazia antes. Mas antigamente poderia-se chegar a saldo negativo, o que hoje em dia, na maior parte das corretoras, já não existe. Existe uma coisa chamada proteção contra saldo negativo, que, por exemplo, imagino que eu estava a fazer trading num ativo muito volátil, a Bitcoin. Ela ainda há pouco teve nos 97 mil outra vez, as pessoas já estavam a pensar que era desta que voltava a romper os 100 e ir para um novo máximo acima dos 125 mil, ou que seja. E eu comprei. No entanto, o Trump disse alguma coisa, houve um momento errático e a Bitcoin afinal está a descer. Eu, como a Bitcoin é um ativo muito líquido, aquilo poderia passar de eu estar a ganhar 300 euros com uma conta de 200 euros para ficar com zero, ou seja, Uhum. tirar-me 500 euros, 300 euros de lucro, mais os 200 euros que eu tinha de saldo. Mas nunca chegar a lucro negativo. Já me aconteceu às vezes, em operações que eu às vezes também tenho contas para arriscar um bocadinho, em que eu cheguei a negativo, fiquei com menos 7, bastava atualizar a aplicação e aparecia lá logo a seguir 0 euros outra vez. Ou seja, não, a corretora responsabiliza-se por esses saldos negativos que às vezes são fruto de grande volatilidade. Então, mas se isso significa que eu nunca posso perder, na prática, mais do que aquilo que investi, não é? Uhum. Se o máximo que eu posso perder é o que eu investi, isso não é um incentivo ainda maior à especulação? É, e muita gente perde-se por esse caminho, porque pensa que é mesmo maravilhoso, mas esquece do difícil que é ser pragmático e, eu diria, a coisa mais difícil, consistente. Porque acertar umas trades, até a minha avó pode acertar. Até há um teste que era uma galinha que decidia se ia para a direita ou para a Não esquerda, desfazendo a avó, que deve ser uma senhora não desfazendo a avó, maravilhosa, não é? Pronto, exatamente. ok. Mas que, pronto, em certo ponto há quem defenda esta ideia de que no final do dia ou sobe, ou desce, ou mantém-se igual. Ou seja, Sim, portanto, dentro dessas 3 opções, escolhendo uma e seguindo um sistema, até se pode ser lucrativo. Eu não tenho nada contra esse argumento. A questão é que as coisas na prática são muito mais difíceis, porque isto mexe depois com fatores psicológicos, ganância, medo, e relembro aqui que a ganância, pelo menos na minha opinião, tem dois lados, tanto é ganancioso quem quer obter mais como quem quer preservar, porque às vezes eu posso ter até uma muito boa análise. Já me está a dar 1000 euros, mas a minha análise diz que provavelmente vai chegar a 2000 e não, eu não quero perder estes 1000 euros, vou regarrá-los já. Isso também é ganância, ganância para preservar, como também é de outra perspectiva, que é, estes 1000 euros ainda não chegam, nem os 2000 que eu tinha para a minha análise, eu acho que isto vai me dar 3000, por isso eu vou esperar pelos 3000. Essa ganância dos dois lados, por isso é que eu digo que é um bocado relativo, tem que ser muito bem trabalhada e as pessoas têm que se conhecer elas próprias.
Uma possibilidade é quando se fecha uma operação, é sempre obrigado a fechá-la na totalidade ou podes fazê-lo de forma parcial? Isso depende muito das estratégias e também ia tocar nesse assunto mais tarde. Como eu disse há bocado, o melhor do trading é nós conseguirmos utilizar aquilo que nos dá lucro de curto prazo e amplificá-lo para médio prazo e longo prazo. Uhum. Vou dar o exemplo. Por exemplo, eu, imaginemos que eu era um grande aspirante de bitcoins e gostava muito de bitcoins. E quando elas Que é o chegaram, caso, aliás. que é mais ou menos o caso, depende Certo. das narrativas do mundo, Ok. mas Uhum. que elas estavam a 20.000 euros e eu tinha a fé, ou sabia, porque A fé. há pessoas que mesmo que acreditam viamente que ela vai chegar A ao fé. milhão, mas pronto, nessa É um altura método muito científico esse da é, fé. exato, Uhum. é. Certo. Mas imaginemos que quando ela ainda não tinha chegado a 100.000, eu era dessas pessoas que pensava que ia chegar a 100.000 e eu comprava a 20.000. Ora, se ela for de 20.000 a 50.000, eu já estou a ter um ganho de 30.000 euros. Isto supondo que eu comprei a bruto, ou seja, comprei uma Bitcoin a 20.000 euros, usei 20.000 euros, comprei, não estou a falar de trading. Mas eu poderia fechar metade da minha operação e a outra metade deixar para quando chegasse a 100. E isso é o chamado retirar parciais. Eu acho que beneficia muito o investidor, Tendo porque em sobretudo se houver perdas, não é? tam- Porque minimiza também a perda. também se, por exemplo, o investidor teve uma análise e afinal a análise o preço do mercado não está a ir em concordância com essa análise, ele também pode reduzir a posição, em vez de estar a apostar X ou a investir X, investe 50% de X, reduz a operação, ou seja, tira parciais Uhum. e depois logo vê o que acontece. Claro que depois podia ter corrido bem e ele não se pode depois sentir-se mal de ter reduzido a sua posição. Certo. E isso é, eu acho que também é outra das coisas que mais as pessoas têm que, e eu também, inclusive, uh, perceber que vai sempre acontecer. Vai sempre aquela história Nunca do se vai, nunca se se. vai ganhar sempre, não é? À partida também nunca se vai perder sempre, espero. Exatamente. E depois do ovo estar de pé, toda a gente sabe Certo. como pôr. Uma questão importante. Quais são os custos que um trader pode ter com estas operações e há algum montante mínimo que dirias que é necessário ou indicado para começar? Uh, Começando pelo montante, eu diria que isso depende de cada pessoa. No entanto, eu diria que entre 100 a 1000, depois de começar pela uma conta de demonstração, entre 100 euros a 1000 era uma quantia perfeita para começar a investir e a ter o sistema. Por exemplo, pode pôr 1000 euros, pode determinar que vai investir 1% dos 1000 euros por cada operação, Uhum. ou seja, isso quereria dizer que só se falhasse 100 operações de seguida é que arrebentava a conta, ou seja, os 1000 euros iam a Sim. zero. Se já tentou estudar e falha 100 operações de seguida, se calhar o trading não é o melhor caminho. No entanto, eu não gosto de dizer às pessoas para desistirem, mas 100 operações Mas de 100 seguida, operações, se calhar, é um número suficientemente expressivo para exato, para querer dizer, desiludir. para querer dizer alguma coisa. Portanto, em relação, isto para começar, então, Uhum. em relação a custos. Custos, é uma das grandes vantagens do trading, é que custos só há o spread. O spread e as taxas overnight swap, que já falámos aqui no episódio anterior, mas voltaremos a clarificar. O spread é basicamente a diferença, o intervalo entre o preço de compra e o preço de venda. Por exemplo, se eu vir que a ação da Apple está disponível para comprar num banco a 50 euros, aliás, está cotada a 50 euros, eu tenho um preço para se quiser comprar essa ação e tenho um preço diferente se quiser vender essa ação. Isto porquê? Porque Uhum. os bancos, as corretoras vão Tal como, ter de sempre fazer a sua margem. claro, tal como acontece, por exemplo, na compra e venda de moedas, não é? As E- pessoas, se calhar, estão muito familiarizadas, porque quando vão para o estrangeiro e precisam de Uhum, comprar uma. Percebem que há um valor de compra e um valor de venda diferente, não é? É a exatamente, mesma coisa. que é o tal ask e o bid. Uhum. Então, essas duas diferenças, se eu for comprar, por exemplo, a Apple, se eu vir a cotação da Apple a 50, se calhar o preço de compra vai estar a 50, 10 e o preço de venda vai estar a 40, a 49,90, ou seja, 10 cêntimos para cada lado, o que dá os tais 20 cêntimos de margem, em que esses 20 cêntimos eu não vou ter acesso a Que é a nada. margem de lucro da corretora, mas que não tem um impacto, digamos assim, direto sobre o investidor, ou seja, sobre a rentabilidade que o investidor pode tirar, não é? Exatamente. E esses 20 cêntimos podem não representar muito em 20 cêntimos, mas quando nós entramos com alavancagem e o uso de lotes, que é um conceito que nós temos já no nosso site, na parte de aprender, no guia de trading, aconselho vivamente as pessoas a lerem desde a lição 1 para, se quiserem perceber mesmo o que é trading e a explicação de como é que se contabiliza pips, lotes, porque sem isso ninguém consegue saber a E gestão ainda de bem que risco. falas nisso, porque de facto é importante que fique claro que nós estamos a ter uma abordagem bastante ou de leve do Uhum. trading para iniciar.
Mas o trading é muito mais do que isto, existe de facto muito mais conhecimentos e, portanto, essas lições, digamos assim, estão disponíveis no site da DEC Proteste Invest, não é? Uhum. Na secção do aprender. Porque pronto, se uma pessoa não tiver a noção do que é que são pips em pares de moedas, que é diferente do que são pips em matérias-primas ou ações, não vai conseguir Só por si contabilizar. já me parece difícil saber o que é que são pips. Não tem nada mais, são um conjunto de zeros. É um Conjunto conjunto de de zeros, números. muito bom. Ahm, voltando um pouco atrás, falaste de Uhum. uma coisa que me parece importante referir: as contas de demonstração, não é? Sim. Do que é que estamos a falar exatamente? Ok, basicamente também existem as contas de demonstração para quem quer comprar ações ou ETFs ou índices, mas agora estamos a falar de contas de demonstração para trading. Um, São contas em que nós podemos decidir o montante inicial de capital, se é 100 euros, 100 mil, 100 mil. Podemos decidir se queremos alavancagem nula ou se quisermos alavancagem 1 para 2, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, 1 para 500. Uhum. Definir também se queremos a moeda da conta em euros ou o que seja, e podemos depois entrar dentro do mercado financeiro e transacionar, negociar quer ações, quer índices, quer pares de moedas e experimentar o que é trading sem pôr em risco capital real. Uh, eu, Um belo tubo de ensaio, não É um é? tubo de ensaio, ou como tinhas dito outra vez, um centro de Um centro de estágio. estágio, sim. Gostei desse exemplo, porque realmente eu não fiz isso, comecei a investir logo com dinheiro verdadeiro. Claro que se tivesse corrido bem também não ficava tão contente, mas correndo mal, depois uma pessoa pensa sempre, pois claro, se calhar devia ter começado pelo dinheiro fictício e perceber como é que isto de facto funciona. Mas fez parte e pronto, essas contas de demonstração não são só usadas para quem quiser começar a iniciar e a perceber como é que funcionam as mecânicas, mas também são utilizadas por profissionais já para fazer os tais backtestings, ou seja, têm uma Uhum. determinada estratégia Sim. e vão ver se essa estratégia funciona noutro ativo financeiro ou noutro período de tempo. Para depois a replicarem. Exatamente. Uma vez estando pronta, como é que eu escolho o intermediário certo? A DEC Proteste já realizou um estudo sobre isso. Analisámos corretoras e bancos e, obviamente, as corretoras têm custos muito menos onerosos para o investidor do que os bancos. E corretoras estamos a falar sempre digitais, não é? Em Exatamente, das plataformas plataformas. online. Plataformas Eu online. diria que vai assim: bancos tradicionais de retalho têm os custos assim, bancos digitais, corretoras. O que faz parte e é normal, tem a sua lógica, porque as corretoras envergaram pelo seu modelo de negócio mesmo em busca de, pronto, da geração, se quisermos chamar imediatista, dos traders, de criptomoedas. E de que corretoras estamos a falar? Vamos falar de corretoras, por exemplo, como a XTB, Interactive Brokers, IC Markets, a Vantage, BD Suisse. Todas elas são seguras. Das que eu disse, todas elas são seguras. Uma delas é um bocadinho carinha, que já tem essa fama já desde há muito tempo. Mas comparando os custos, que neste caso para os traders são só os spreads, Uhum. em cada site de cada corretora tem os custos, e nós também elaboramos um estudo sobre isso. Há corretoras que são mais vantajosas para quem faz trading em pares de moedas e há corretoras que são mais vantajosas para quem faz trading em matérias-primas ou em ações. Por exemplo, a XTB é das mais baratas, se não a mais barata, em pares de moedas. Das que nós utilizamos, foi de facto a mais barata. Mas se eu quisesse transacionar, negociar matérias-primas como o ouro, que por acaso é o par que eu mais faço trading, a vantagem FX já seria a mais adequada. Isso significa que se eu for um trader a sério, se calhar compensa-me ter conta em mais do que uma corretora, então. Se por trader a sério estás a dizer que também é muito dinheiro, sim, convém. Porque quando já temos 100 mil euros, milhões de euros ou o que seja, eu não os tenho. Adoraria. Diferenças de 2% já fazem a diferença. Já fazem a diferença. Ok, obrigada. Muito bem, vamos agora ao nosso momento de Santíssima Trindade da Arte para Investir. E Adelino, pergunto, já sabe, quais são os 3 mandamentos, ou se calhar no trading 100, 200, não sei, que temos de seguir para não perder dinheiro, como se não houvesse amanhã? Podiam ser até 1000, tentando fazer um bocadinho sem criar heresias como Jesus fez, reduzir para 10 mandamentos ou 3. Eu diria que em primeiro, como já disse antes, tem que se ter o seu fundo de emergência. Fundo de emergência, normalmente as pessoas aqui em Portugal falam de algo como 6 meses de gastos ou 12 meses de gastos, porque nunca sabemos o dia da manhã. E depois, além disso, também ter certas contas de poupança. Em segundo lugar, como já falámos, perceber os conceitos fulcrais. Eu volto a repetir, porque estes 5, 6 conceitos, se não se perceber, não vale a pena fazer trading. É um risco muito grande, que são ferramentas de gestão de risco, que é o stop loss, onde definimos o nosso prejuízo máximo, take profit, onde nós definimos o nosso objetivo máximo de lucro, trailing stop, que é uma coisa que basicamente é um stop loss dinâmico, porque, por exemplo, nós podemos, se já estamos em lucro, podemos pôr o nosso prejuízo máximo em lucro, ou seja, por exemplo, eu comprava a prata. Não sei se. Eu agora também não fui muito Não sei explícito. se acompanhei.
Imaginemos que eu comprava a prata a 10 Uhum. e a prata já está a 20. Eu, quando comprei a prata a 10, eu pus a minha proteção de prejuízo nos 8. Ou seja, se ela fosse 8, fechava, perdia 2 euros. Certo. Mas ela já está a 20 e se calhar ela até vai a 100. O que é que eu posso fazer? Em vez de eu deixar o meu stop loss nos 8, posso pô-lo nos 14. Ou seja, Ok. Reajustar. Na prática, reajustar. É um stop loss dinâmico. Ou seja, se a certo. prata tivesse a 20 e depois fosse a 14, fechava automaticamente os 14 e eu não teria obtido prejuízo. Não, antes pelo contrário. Tinha obtido um lucro de 4 euros. Certo. Por isso, essas 3 ferramentas são muito boas para a gestão de risco e são as ferramentas verdadeiras de gestão de risco. Depois, perceber os outros 2 conceitos, 3 aliás, que é alavancagem, lotes e pips. Porque se não se perceber o que é cada uma, não se sabe fazer as contas para saber quanto é que se está a arriscar para ganhar quanto. E se não se sabe isso, está-se a fazer casino. É só uma lotaria. É só uma lotaria. Obrigada. Tenho muito trabalho de casa para fazer antes de começar. Isto e comprar, claro, um desfibrilador. Mas queria passar agora à rubrica seguinte. E agora, portanto, tempo para ouvir as dores de investidor escaldado, meter água tem medo. Irline, confessa, qual é que é o teu maior arrependimento em trading, sendo que neste caso é quase certo e sabido que também tu caíste em alguma asneira. Foi há quase 4 anos. É uma história que eu gosto de contar a quem. Ainda bem, significa diz que- significa que conseguiste lidar e gerir bem com ela. Nas primeiras semanas, meses, não, mas pronto, é uma coisa que se tem que aprender que depois do ovo estar de pé é sempre mais fácil. Que foi um tópico que ainda há bocado tocámos nele, que era se o investimento de trading podia ser a curto, médio ou longo prazo ou estendê-lo desde o curto até ao longo, que era o que eu devia ter feito. Ou seja, há Portanto, quase 4 a anos, tal diversificação de que falávamos em há termos de pouco. maturidade, que foi o que eu não fiz. Retirar as parciais. Há quase 4 anos, quando o petróleo mundial, aliás, o petróleo americano, US Soil, que é um ativo financeiro, estava a menos 30 e tal dólares, ou seja, as pessoas estavam a ser recompensadas por guardarem barris de petróleo. O petróleo mundial, que é o WTI, que é cotado ainda, o acrónimo é WTI, estava apenas a 20 cêntimos de dólar. Ou seja, eu, na minha ideia... Portanto, que é o global, não é? Exatamente, o global. Na minha ideia, eu olhando para aquilo, eu pensei, bom, o preço médio do petróleo é 60, 70, o US Soil americano está a menos 32, ainda pode ir a menos 50, não sei, isto nunca aconteceu. Mas este aqui, o mundial, ainda não foi a 0. Será que pode ir abaixo de 0? Eu não sabia responder essa pergunta, mas decidi arriscar. Nem tu, ninguém, certamente. Pois, provavelmente. Mas decidi arriscar. Eu tinha nessa altura, eu lembro-me ainda, pouco menos de 1000 euros. Comecei a comprar nos lotes de petróleo a partir dos 20, 30 cêntimos e evidentemente passaram uma semana e meia, nem chegou uma semana e meia, e o petróleo já cotava a 12 dólares. E os tais Portanto, 900... tinha tido uma valorização brutal. Exatamente, os tais 900 euros que eu tinha passaram a 12 mil. Ou seja, esses já são grandes ganhos para uma pessoa que está ainda há pouco tempo, fica logo pasmado, por isso fechei a posição, mesmo sabendo que o preço médio do petróleo podia ir a 60, 70, que é o preço médio. Mas eu não queria correr o risco de voltar de 12 para 0, porque Claro. o corona podia continuar, até houve aquele barco que ficou preso a impedir vários comércios mundiais, trocas de comércio mundial, peço desculpa. Portanto, eu preferi jogar pelo seguro e fiz o erro de retirar a posição por total, Por inteiro. por sim. inteiro. Poderia ter fechado só metade e fechado 5 mil e tal euros ou o que seja, e o resto esperar mais 5, 6 meses. Porque efetivamente, passado 5, 6 meses, o preço do petróleo já estava a 60, 70. O que significa que se tu tivesses lá deixado tudo, terias chegado ao fim com... Perto de 6 dígitos. Mas também, se calhar, é preciso se calhar ser claro que estávamos a falar de um momento muito particular da história e de um caso que não será de todo representativo daquilo que pode acontecer no trading, certo? Custa-me a crer que iremos ter neste mundo, ou pelo menos enquanto eu viverei, outra situação destas com o petróleo a 0. Portanto, para que fique claro, isto não é uma situação representativa do trading, não vamos criar falsas expectativas, nem falsas ilusões, nem levar a compras doidas. Muito obrigada, Adelina, uma vez mais, por partilhares connosco os teus conhecimentos e a tua experiência. O episódio fica por aqui. Já sabe que os conselhos da DEC Protest Invest estão sempre disponíveis sobre trading e outros desportos radicais. O Pode Investir volta em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.